Neste vídeo, vamos ver alguns exemplos adicionais sobre valores e vetores próprios de endomorfismos. Comecemos por recordar, muito rapidamente, que se tivermos um espaço vetorial E sobre o corpo dos escalares K e se tivermos uma aplicação linear f de E em E, dizemos que α, pertencente a K, é um valor próprio de f se existir V, pertencente a E, diferente de zero, tal que f de V é igual a α vezes V. Os vetores V nestas condições designam-se por vetores próprios de f associados a α e constituem um subespaço vetorial de E, que é exatamente o núcleo da aplicação linear f menos α vezes a identidade. É possível provar que, sendo B uma qualquer base do espaço vetorial E, e sendo f a matriz que representa a aplicação linear na base B do espaço de partida e do espaço de chegada, então α é um valor próprio da aplicação linear se e só se α é uma solução da equação determinante de f menos α vezes a matriz identidade igual a zero. Este resultado é extremamente importante e a sua demonstração deve ser estudada nos livros de álgebra linear. É também muito útil para fazermos estudos de valores e de vetores próprios. Em particular, porque a determinação dos valores próprios de uma aplicação linear fica reduzida ao estudo de uma equação polinomial. Reparem que f menos α vezes a identidade é uma matriz de dimensão n se o espaço vetorial E tiver a dimensão n. Portanto, o determinante desta matriz vai dar-nos um polinómio em α de grau n. Vejamos um exemplo de cálculo de valores próprios de uma determinada aplicação linear recorrendo a este resultado. Consideremos a aplicação linear f de C2 em C2 que pega no elemento AB e transforma-o no elemento -BA. Já vimos anteriormente que esta aplicação linear tem como valores próprios I e -I. Vamos agora utilizar o resultado acima para determinar estes valores próprios por outro método. A primeira coisa a fazer é escolher uma base. Consideremos, então, a base canónica de C2, ou seja, a base constituída pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Vamos ver como é que a aplicação linear f atua sobre os elementos da base. O f de 1, 0 é, por definição de f, igual a 0, 1. O 0, 1, escrito na base que estamos a usar, é 0 vezes 1, 0 mais 1 vezes 0, 1. O f de 0, 1 é, novamente por definição de f, igual a menos 1, 0. E é igual a menos 1 vezes 1, 0 mais 0 vezes 0, 1. Portanto, a matriz f, que é a matriz que representa a aplicação linear tomando para base de C2 a base B, é dada por 0, 1 na primeira coluna e menos 1, 0 na segunda coluna. Quais são, então, os valores próprios de f? Utilizando o resultado anterior, os valores próprios de f são os zeros do determinante de f menos α vezes a identidade. O determinante da matriz f menos α vezes a identidade é o determinante da matriz 0, 1, menos 1, 0, menos α vezes 1, 0, 0, 1. E o determinante desta matriz é menos α vezes menos α, que é α ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. Ou seja, α é um valor próprio de f se e só se α for um zero deste polinómio. Ora, α ao quadrado mais 1 é igual a zero se e só se α é igual a i ou α igual a menos i, que é exatamente o mesmo resultado que já tínhamos obtido
a partir da definição de valor próprio. Determinemos agora os vetores próprios correspondentes. Comecemos com α igual a i. Atendendo ao que já vimos no início, V é um vetor próprio se pertence ao núcleo da matriz F menos α vezes a identidade. Temos, portanto, de fazer os cálculos que nos permitam determinar qual é o núcleo desta matriz. Já sabemos qual é a matriz F menos x vezes a identidade. Quando o x é i, fica, na primeira coluna, menos i, 1, e na segunda coluna, menos 1, menos i. E V pertence ao núcleo desta matriz se, ao aplicarmos esta matriz ao vetor V, obtivermos o vetor nulo. Agora, só temos de resolver este sistema por qualquer um dos métodos já estudados para resolver sistemas de equações. Vamos utilizar o método de eliminação de Gauss nesta matriz aumentada. Se substituirmos a linha 2 pela sua soma com menos i vezes a linha 1, o resultado é a matriz com a primeira linha menos i, menos 1, 0, e com uma segunda linha sendo uma linha de zeros. Daqui concluímos, olhando para a primeira linha, que menos i vezes V1 menos 1 vezes V2 é igual a 0. Ou seja, o V2 é igual a menos i vezes V1. Isto quer dizer que o vetor V pertence ao núcleo daquela matriz se e só se V for igual a V1, V2, com V2 igual a menos i vezes V1. Portanto, o núcleo desta matriz, que é, como vimos anteriormente, o espaço próprio correspondente ao valor próprio i, é igual ao espaço gerado por aquele vetor. É o espaço que tem como gerador o vetor 1 menos i. O cálculo dos vetores próprios correspondentes a α igual a menos i é, em tudo, análogo a este. Onde está i, colocamos menos i. Os vetores próprios correspondentes são o núcleo de f mais i vezes a identidade e o conjunto desses vetores constitui o espaço próprio correspondente, ou seja, é o espaço gerado por 1i. Vamos ver agora um outro exemplo de cálculo de valores e vetores próprios. Consideremos o espaço E como sendo o espaço das funções indefinidamente diferenciáveis definidas em R e com valores em R. Isto quer dizer que os elementos deste espaço são funções que podemos derivar tantas vezes quantas as quisermos. Consideremos a aplicação linear D de E para E, que pega em qualquer elemento f de E e tem como resultado a função derivada desse elemento. Pode ficar como exercício mostrar que a aplicação D de E para E é uma aplicação linear. Esta demonstração é muito fácil, pois já sabemos que a derivada da soma é a soma das derivadas e também sabemos que a derivada do produto de uma função por um escalar é o escalar vezes a derivada dessa função. Isto é exatamente o que caracteriza uma aplicação linear. Sendo então D uma aplicação linear de E para E, podemos perguntar se tem ou não tem valores próprios. Já vimos num exemplo anterior que nem todas as aplicações lineares têm valores próprios. Portanto, o que queremos saber é se D tem valores próprios e, se tiver, quais são eles. E quais serão os correspondentes vetores próprios. Reparemos que os vetores próprios são elementos de E e, portanto, neste contexto, os vetores próprios são funções. Para respondermos a este conjunto de questões, vamos recorrer à definição de valor e de vetor próprio. Alfa é um valor próprio de D e f diferente de 0 é um vetor próprio de D associado a alfa se df for igual a alfa vezes f. Isto é, naturalmente, a definição de valor e de vetor próprio. df
é a derivada da função f. Portanto, alfa é um valor próprio de D e f é o correspondente vetor próprio se o f e o alfa satisfizerem esta equação. F' igual a alfa vezes f. É fácil verificar que uma função do tipo f de x igual a vezes exponencial de alfa vezes x, com a diferente de zero, é a solução não nula desta equação. Esta afirmação é fácil de provar. Se f de x é igual a vezes exponencial de alfa vezes x, o f' de x é a vezes alfa vezes a exponencial de alfa vezes x. E, portanto, se trocarmos o alfa com o a, por serem dois escalares e, portanto, gozarem da propriedade comutativa, isto é alfa vezes a vezes e elevado a alfa x. E a vezes e elevado a alfa x é o nosso f de partida. Não há dúvida que funções deste tipo satisfazem esta equação. E isto é válido para qualquer que seja o alfa. Podemos então afirmar que qualquer alfa real é um valor próprio do operador derivada em R. E os vetores próprios correspondentes são estas funções exponenciais. Como conclusão, à pergunta será que D tem valores próprios em E, a resposta é afirmativa. Quais são eles? São todos os alfa reais. E quais são os correspondentes vetores próprios? São as funções do tipo constante vezes E elevado a alfa x. Ou seja, o espaço próprio correspondente é o espaço gerado pela função exponencial de alfa x. Este exemplo é um pouco diferente do anterior, pois o cálculo dos valores próprios não envolveu diretamente a escolha de bases e não envolveu trabalhar com matrizes, mas sim olharmos diretamente para a definição. Para terminarmos, consideremos um outro exemplo de cálculo de valores e vetores próprios utilizando um método que recorre à definição e à interpretação geométrica do que é um valor e um vetor próprio. Consideremos novamente um espaço vetorial R2 e uma aplicação de R2 para R2, que é a aplicação linear que consiste na reflexão relativamente à reta de equação 3x menos 5y igual a 0. Pretendemos estudar os valores e vetores próprios de t, caso existam, naturalmente. Ao contrário dos dois exemplos anteriores, aqui nem sequer temos uma expressão explícita para a aplicação linear t. Temos uma descrição do que a aplicação linear faz. É a reflexão do plano naquela reta. E, portanto, para prosseguir, é necessário termos uma ideia geométrica do que está a acontecer. Consideremos o espaço R2 e vamos representar geometricamente esta reta e ver o que é que a aplicação linear t faz de acordo com a sua descrição. A reta R é a reta 3x menos 5y igual a 0 e também pode ser escrita na forma y igual a 3/5 de x. É uma reta que passa pela origem e tem declive 3/5. O que é que a aplicação t faz? Trata-se da reflexão relativamente à reta, pelo que a reta não mexe, ou seja, se tivermos um qualquer vetor desta reta, por exemplo, o vetor 5,3, t aplicado ao vetor 5,3 é, na mesma, o vetor 5,3. Tudo o que está no semiplano acima da reta passa para o semiplano abaixo e vice-versa, mas o que está sobre a reta não é alterado. O t de 5,3 é 5,3 e isto quer dizer, imediatamente, que é 1 vezes 5,3. E daqui tiramos, sem fazer contas, que alfa igual a 1 é um valor próprio de t e que 5,3 é um vetor próprio associado a este valor próprio. Haverá mais valores próprios diferentes de alfa igual a 1? Novamente, a geometria do problema permite-nos responder a esta questão. T reflete o plano na reta R. Consideremos agora
a reta S perpendicular a R, passando pela origem. A sua equação é 5x mais 3y igual a 0, ou seja, y igual a menos 5/3 de x. O que é que acontece aos vetores sobre esta reta S por aplicação de t? Por exemplo, este vetor, menos 3, 5, é refletido na reta R. Portanto, passa a ser este vetor, que é o vetor imagem de menos 3, 5, pela aplicação t. Mas este vetor é um vetor sobre a mesma reta, com o mesmo comprimento, com o sentido contrário. Portanto, o t aplicado a menos 3, 5 é o vetor 3, menos 5, que é igual a menos 1 vezes menos 3, 5. Ou seja, α igual a menos 1 é um valor próprio de t com o vetor próprio associado, menos 3, 5. Daqui concluímos que existem valores e vetores próprios desta aplicação e que os valores próprios são α igual a 1, com o espaço próprio correspondente gerado pelo vetor 5, 3, e α igual a menos 1, com o espaço próprio correspondente gerado pelo vetor menos 3, 5. Mais uma vez, e para terminar, estes 3 exemplos permitem perceber que nem sempre o cálculo dos valores e vetores próprios é mais fácil usando a equação que recorre aos determinantes, nem sempre é mais fácil usando a definição, nem sempre é mais fácil usando a interpretação geométrica. Todas estas 3 caracterizações são importantes e é fundamental tê-las presente porque, consoante os exercícios e aquilo que se pede, pode ser mais conveniente aplicar uma ou aplicar outra.